Mas antes a gente vai colocar aqui a declaração do Abel Ferreira sobre a eliminação do Flamengo e a comparação do futebol brasileiro com o europeu. O Flamengo ficou sem um jogador cedo e isso condiciona toda a história do jogo. Eu faço aqui uma pergunta, vocês acham, eu não estou aqui a defender ninguém, o campeonato europeu já vai a meio da época, estão com os níveis competitivos super maduros e consistentes. Nós começámos a treinar em dezembro, janeiro, apanha logo o Mundial, como aconteceu a mim também, fomos jogar com o Chelsea e que nos preparámos muito bem no segundo ano, mas eles já estão, como é que se diz, com a velocidade de cruzeiro, nós ainda estamos, o avião ainda está a levantar e o dele já está lá em cima. Portanto, por si só é desigual, porque tu vais jogar com um campeonato europeu que já está e com equipas, eu falo sobretudo da Europa, neste caso o Real Madrid, e as outras também, porque já estão em fase, nós ainda estamos a decolar, e isso é uma dificuldade que nós aqui temos, seja o Flamengo, seja o Corinthians, seja o São Paulo, seja o Palmeiras, seja quem for, que temos. Eu gostava de ver as coisas por outro lado. Há aspectos que nós temos que melhorar, sim, já vos disse, aspectos de gramado, se queremos bons espetáculos temos que ter grama, se queremos jogos com intensidade temos que dar tempo de descanso, se não queremos tantas lesões, é outra das coisas, temos que dar esse descanso. Há muitas coisas para melhorar primeiro em termos de organização, antes de estarmos aqui a comparar com os outros. Primeiro nós vamos tentar melhorar e depois de nós estarmos a full, depois de nós estarmos bem internamente, bem organizados, calendários como deve ser, tempos de recuperação como deve ser. Por exemplo, eu venho de um microciclo de jogar às 7h30, 8h30, agora, passado 2 dias, metem-me a jogar às 11. A única coisa que eu mais peço é chegar daqui a 3 dias às 11h30, quer dizer, que me troca tudo. Este problema é a questão, sabe quando você está habituado a fazer, habituado ao mesmo ritmo, e de repente há aqui uma quebra, e é o que vai acontecer, não é? Agora viemos no ritmo normal, e agora fazem um jogo às 11h30, num campo que, segundo me disseram, a relva, o gramado está uma vergonha, que devia ser proibido, foi como disseram, está uma vergonha, e isso é que tem que ser cuidado. E é o que acontece na Europa, se você não regar o campo, se não tiver a relva a 2 cm de altura, se não tiver a grama em condições, é multado, não pode jogar lá. É muito sério. Aqui ainda há espaço, já vos disse, há muito espaço para melhorar internamente antes de nós nos compararmos com os outros. Vocês concordam com a declaração da Abel Ferreira sobre essa situação aí do Mundial de Clubes? Eu acho que não tem nada a ver com o período que eles estão e tal. Acho que o futebol lá está num outro patamar muito diferente. Acho que colabora também, né, Flávio? Eu acho que colabora. Tá bom, só piora a situação, mas não muda nada. Se invertesse, ia perder do mesmo jeito. A diferença é gigantesca, uma coisa enorme. 10 anos sem fazer um gol nos europeus, quando chegam. O problema do futebol brasileiro hoje, ou futebol da América do Sul... Não, fez o gol com o Veiga. Então, ficou 10 anos, aí fez um gol de pênalti, aí não fez de novo. O problema do futebol da América do Sul, de cara, é tentar ganhar dos iguais. Que são os times da África, são os times da Ásia, são os times da CONCACAF, que nas últimas 12 deu metade. A Europa é outro nível de conversa, aí você pode falar o que você quiser, perder um jogador, gramado tá ruim, não dá, é outro mundo. Então o Flamengo poderia ganhar o jogo anterior. Mas não teria nenhuma chance contra o Real Madrid. Não teria nenhuma chance. Eu juro que eu acho exagero. Não é pra jogar pra galera, não. É chance tem. Eu não acho. Chance tem. Tanto não é o que a gente vê. Se é envolvido do jeito que foi pelo Al Hilal, imagino contra o... Tá bom, mas se a gente falar contra o Liverpool em 2019, não foi um jogo tão desigual? Foi desigual, sim. Não foi tão desigual. Pelo amor de Deus. Eu não achei um jogo tão desigual. Em nenhum momento o Flamengo encarou. O Flamengo teve mais posse de bola, jogou no campo do... Eu estava no estádio, eu vi o Klopp dando chilique à beira do campo, porque o time dele estava sendo dominado. Aí a gente está transformando a história diferente. O Lincoln perdeu a chance de empatar o jogo. O Palmeiras, com uma proposta diferente, resistiu o Chelsea e deu muito pouca chance ao Chelsea. O que faltou ao Palmeiras foi um pouquinho de agressividade, na minha opinião. Arriscar um pouco mais, para achar uma bola que pudesse espetar na rede dos caras. E um time assustadíssimo, agora, o time, com medo de perder. Agora, os dois jogos, o Flamengo, o Chelsea e o Palmeiras... Flamengo e Liverpool, né? Flamengo e Chelsea e Palmeiras foram 2 jogos que acho que o time sul-americano ele conseguiu fazer o maior cagão do Real Madrid, gente. Se o maior cagão do Real Madrid, qualquer sul-americano pode dar. Agora, é difícil? É muito difícil. Tem que ser um jogo perfeito, tem que ser um dia que o time europeu esteja mal, ou um europeu em crise, como era o caso do Chelsea 2012.
isso. Existe uma distância, mas não é uma coisa impossível. Eu acho. Não é uma coisa impossível. Por exemplo, senão o Mallorca não ganharia do Real Madrid. Esse jogo... Senão, o Wolverhampton não meteria 3-0. Isso é campeonato deles, interno. No Liverpool. Isso é campeonato interno. E daí? Esses times não são melhores que o Palmeiras. Eu acho são muito. Melhores que o Flamengo, não. Esse... Um bom momento. Não, Mallorca não. Mallorca não. Mas é um campeonato interno, uma situação específica. Quando o cara para fazer alguma coisa, não dá nem pra comparar. Mas impossível não é. Até porque... Por que não ganha? Não faz nem gol. Não ganha porque são mais fortes. Não faz nem gol. Porque os times brasileiros, às vezes, eu acho que você covardam. Não ganha. Joga com medo, tem medo e não tem capacidade para encarar mesmo. Mas não houve medo do Flamengo contra o Liverpool, por exemplo? Não houve. Assista o jogo de novo. O Flamengo jogou dentro do campo dos caras. A estatística mostrou 9 finalizações, 9 chances de gol do Liverpool e uma do Flamengo. Se isso não é diferente... Peraí, Flávio, você está pegando um fragmento da estatística para falar como se fosse o retrato do jogo. O jogo não foi isso. Para mim, eu só vi o Liverpool atacando e o Flamengo tentando se segurar. O Flamengo teve enorme dificuldade para entrar na área do Liverpool, para finalizar contra o Liverpool. Teve, porque realmente é um adversário muito difícil. O Flamengo tinha um trabalho de 5 meses. O Liverpool tinha um trabalho de 5 anos. Então tudo isso tem que ser considerado. Mas sempre nós vamos levar isso em consideração. Agora, aí é problema dos times da América do Sul que não conseguem. Eu acho esse torneio, eu sempre falo aqui, já falei antes, vou continuar falando. Eu acho que esse torneio é um torneio desigual, realmente. E é um torneio que eu não dou tanto valor, porque o time europeu vai lá obrigado. Obrigado. Mas isso dessa também. vez ainda colocaram o jogo lá na Espanha, no Marrocos, para justamente não é para favorecer o Real Madrid, mas para não desagradar. Tipo, você vai ter que ir lá. Porque tem uma sequência agora. Porque é pertinho. E eles têm o jogo 10 dias depois com o Liverpool. Você pega o noticiário. Ele tem uma sequência: Liverpool, Barcelona e Atlético. Ele vai jogar com o Elche, ele jogou com o Mallorca, perdeu. Pegou o Al-Ahly e ganhou. Vai jogar agora no sábado, amanhã, contra o Al-Hilal. Aí ele joga contra o Elche, joga contra o Sassuolo e pega o Liverpool. E ele tem vários jogadores machucados. Quando se machucou o Courtois, o Benzema, você pega as notícias, os comentários, vem da Espanha, era o quê? Não, jogo do Liverpool. Não estou preocupado com o Mundial. Ainda bem que machucou, não precisa ir lá. Então, mas eles levaram, só não levou o Portugal. Você viu que amanhã vai estar Benzema. Eu acho assim, o futebol sul-americano, ele está entre o europeu e essas outras. E para mim é vexame do Flamengo, foi vexame do Palmeiras. Mas é vexame feio. Mauro, é 50% todos jogos. Não, são vexames seguidos que aí sim merece uma discussão, na minha opinião. Bem. É um papelão o Internacional perder para o Mazembe, o Atlético perder para o Casablanca, o River Plate perdeu, sei lá, para quem também. Então, mas toda hora acontece. Mas não é um acidente. É 50% da estatística. São vexames. A teoria do Piperno, então, tá certa. A teoria do Piperno tá certa. De um sul-americano não ter essa vaga cativa de semifinal. De ter que ir... Porque, ele tem pelo peso que tem o futebol sul-americano. É uma discussão incipiente. O futebol sul-americano tem títulos mundiais de seleções, jogadores importantes. Gente, mas se a gente... Então, e como é um torneio político, que tem um time da Nova Zelândia que participa, e a Nova Zelândia não consegue vaga nem na Copa do Mundo, porque a Oceania não tem vaga na Copa do Mundo, né? Agora vai ter, porque agora são 1 milhão de vagas, serão. Então, o que eu entendo é o seguinte, para mim é papelão feio, todos eles, ridículo, porque eu acho que tem a obrigação de ganhar, time da África, da Ásia, o que for. O Al-Ahly contrata jogador, vai ver o investimento do Flamengo, é muito maior do que do Al-Hilal, aliás, do que do Al-Hilal. Então, o senhor deu aqui, né? Foi um papelão ridículo do Flamengo, do Palmeiras há 2 anos, também foi um papelão feíssimo. O Palmeiras perdeu os 2. Foi 4º colocado, não fez nenhum gol. Agora, eu concordo um pouco com ele, analisando o contexto que ele falou, ele tem razão, Abel. De fato, ele começa uma temporada, tem que preparar, porque esse Mundial era para ser no ano passado. Como os outros 2 que ele disputou, também invadiram o ano seguinte por conta da pandemia. Senão, ele pegaria o final de temporada, time campeão da Libertadores, na sequência, vou para o Mundial, vem no embalo. Aí ele tem férias, tem alguns dias, agora bota todo mundo. E os europeus não estão vindo num ritmo normal. O Chelsea vinha no ano passado no ritmo de jogo normal. O Palmeiras teve ali 10, 15 dias para recolocar os jogadores em ritmo de jogo e fazer um jogo dificílimo. E foi um jogo difícil de fato. O Palmeiras ofereceu pouca chance, acho que faltou um pouco mais de coragem de arriscar um pouco mais. O Flamengo teve muita bola, mas não teve competência para furar o bloqueio defensivo do adversário, mas não jogou com medo, não. Acho que jogou, nenhum dos dois jogou com medo. Eu achei medroso demais. Assim, o cara sabe que eu acho que jogou com medo? O Inter contra o Barcelona. Uma retranca monstro se defendeu. Eu achei o Palmeiras jogou de maneira, para mim, covarde. O Gabiru fez o gol. Outro jogo que eu me lembro, Estudiantes e Barcelona, 2009. O Estudiantes fez 1-0. Se fechou de uma maneira ali, e o Barcelona martelando, tomou 2 gols no final. Estavam mortos os jogadores do Estudiantes no final do jogo, o Barça foi lá e virou o jogo. Mas também não tem muito como você enfrentar esse adversário se você não se defender muito bem. Porque o de nível técnico, evidentemente, é muito grande. Agora, a partir do momento que um time sul-americano, time grande, com grandes jogadores, por nossa realidade, né? Investimento, River, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Inter, o que for, campeão da Libertadores, vai para esse torneio
e se coloca na condição, que todos fazem isso, todos falam isso, né? Não, nós vamos para ser campeões mundiais, nós queremos o título. Ele não vai lá para passear. Ninguém fala assim, não, nós vamos lá tentar o que é possível, é o adversário. Não, eles falam em título. Todo mundo quer ser campeão do mundo. Não sei o que e tal. E vão lá e não se classificam, é ridículo. Eu acho um papelão, porque por mais que o futebol possa evoluir na Ásia ou na África, há uma distância muito grande. A base do time do Al Hilal é de sauditas. A base do time do Flamengo é de brasileiros. E bons jogadores brasileiros. Você quer ter jogadores sauditas ou brasileiros no seu time? Quais são mais valorizados no mercado? Aí você pega contratações. Então o Vieto, que é argentino, tem o Michael, que era do Flamengo, é brasileiro. Pô, mas eles são muito mais baratos do que Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, Vidal. Jogadores muito mais caros. Então eu acho um papelão. Mas não acho que o Palmeiras e o Flamengo tenham sido feito feio, não. Acho que dentro de propostas diferentes, enfrentaram, dificultaram. Prorrogação. Só perderam da prorrogação. E aí, aquela coisa, claro, que o time europeu vai ser melhor. O japonês também disputou prorrogação, A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O Vander queria falar, o Flávio também pode falar. Só uma observação. No momento que você faz, o europeu esquece, os times aqui morrem de medo deles, não encaram, não tem coragem para encarar, e não tem time para encarar também. De uma certa forma se protege para não acontecer o que aconteceu com o Santos, que virou um passeio contra o Barcelona. E no momento que você tem em 12 anos, metade você passa e metade você não passa, nós vamos começar a discutir contra os outros. A Europa deixa pra lá. A Europa você não faz um gol, a não ser um de pênalti com o Veiga. Aí eu acho que é outra conversa. Mas faz jogo, Flávio, mas tem jogo. Jogo tem. Ah, não tem. A conversa aqui tem que ser... Se o Lincoln fosse competente, ele teria feito um gol. A conversa é... Bom, então ele não é competente, ele é medroso. Mas tá bom, a verdade é que não sai. E o Liverpool teve 9. Chances claras não teve 9. Eu tava no jogo, não teve chances claras. Então o problema todo é... O Flamengo teve tanta força que você lembra da única chance que ele teve. Do que seria do empate. Pra você ver. Mas teve finalização do Arrascaeta, teve finalização do Gabigol, teve. 9-1. E tá aí a estatística pra você ver. Agora é simples. Se a gente não souber o nosso lugar, não vamos ficar com essa ilusão. A nossa briga é tentar encarar os outros, que é 50% a 50%. Com os europeus não dá pra conversar. Não tem conversa, não faz gol, joga assustado, joga apavorado. Finalizações, 14 do Liverpool, 8 do Flamengo. Aí, ó, não era do alvo, 7 do Liverpool, 3 do Flamengo. Posse de bola, 49% do Liverpool, 51% do Flamengo. Ou seja, o jogo não foi isso aí, Flávio. Desculpa, mas não foi. Os números que eu tô vendo aqui não batem com isso que você falou. São 14 finalizações contra 8. Agora, quem foi melhor? Que eu te falei, Arrascaeta no gol, dá o dobro. 7-3. 8-3, sim, mas tem finalização. Você vê que finaliza. Teve o lance do Lincoln. Quantas defesas difíceis fez o Diego Alves no jogo também? Mas a bola nem chegou no gol do Liverpool. Teve aquela chance do Lincoln, mais nada. Sim, mas não foi isso. Um jogo em que um time ficou com medo. Teve até mais posse de bola. Isso aqui é o cômputo geral dos 120. Você sabe muito bem que posse de bola você pode ter, né? Sim, porque não quer dizer, até pelo sistema de jogo do Liverpool. De um jogo que eu vi no estádio. E de situações que talvez a televisão nem tenha mostrado. Como no primeiro tempo, o Klopp bem revoltado à beira do campo, uma hora que o Flamengo trocava passe no ataque, e o Liverpool ficou assistindo. E ele queria que tomasse a bola. Mas os caras... Então, assim, o Flamengo fez um jogo muito digno e o Palmeiras fez um jogo também muito digno. Não, digno sim, mas com medo. O time do Liverpool, se você lembrar, alguns dias antes, ele estava brigando para nem levar o time titular. Ele queria disputar aquela Copa da Vida. Essa já é uma outra discussão. Para ver como é que quer dizer. O estresse do Klopp. Eles não dão relevância a esse torneio. Mas no momento que eles vão para o jogo, aí é outra história. O estresse do Klopp. Eu acompanhei a poucos metros de distância, 2 dias antes do jogo, o nosso companheiro João Castelo Branco entrevistando o Klopp. Uma entrevista exclusiva, lá no hotel de Itaú Livre. Ele estava junto com o João entrevistou, fiquei do lado acompanhando. Para dar uma ideia de como eles são totalmente desconectados assim, do que acontece aqui fora. Em dado momento, o João perguntou a ele, o Flamengo vai ser o adversário, ele foi no dia seguinte ao jogo do Liverpool contra o Monterrey, o Flamengo tinha jogado antes com o Al Hilal e tinha vencido. Aí ele falou, agora eu vou começar a estudar o adversário. A minha equipe já tem material preparado e tal. Quer dizer, ele não sabia nada do Flamengo. Isso. Em 2012, eu fui a fazer uma cobertura na Inglaterra e fui à coletiva do Rafael Benítez, dias antes da viagem para o Japão, onde enfrentaria o Corinthians. E o Rafael Benítez era um técnico que era do Liverpool, né? E quando treinava o Liverpool dizia que a rivalidade com o Chelsea do Mourinho, aquela coisa toda, falava que nunca treinaria o Chelsea. E estava no Chelsea depois que o Di Matteo foi demitido e o Chelsea depois caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões. E os repórteres ingleses só na porrada, né? Só pergunta dura pro cara. Nossa, assim, mas metralhando. Nessa linha de, você era do Chelsea, nunca ia jogar no Liverpool, agora você está aqui, que negócio, explica esse negócio agora, o que você vai fazer e tal. E o Rafa Benítez se esquivando. Aí, em dado momento,
O Rogério Voga, narrador que estava comigo, ele vira e fala, tudo bem, eu sou do Brasil e tal. Eu queria perguntar sobre o Corinthians, que é um possível adversário do Chelsea lá no Mundial de Clubes, que vocês vão disputar daqui a tantos dias lá no Japão. O sorriso do Rafa Benítez. Até que enfim uma pergunta leve. Que foi o Mundial. Ele suspirou, sério, ele suspirou assim, abriu um sorriso assim. Aí ele falou, realmente, vamos jogar, o Corinthians eu sei que é um grande clube sul-americano, lá do Brasil, vamos... mas isso aí, vamos jogar contra o Sunderland no final de semana, no norte da Inglaterra. Maurão, só te interromper rapidinho que a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em 3 segundos. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César com a palavra. Então, aí o Rafa Benítez, nessa ocasião, ele vira e fala, quando estiver no avião, indo para o Japão, aí eu vou analisar e tal. A mesmíssima coisa. Ou seja, eles só param para ver o adversário, seja o time brasileiro, argentino, da Mongólia. Claro. Eles não dão essa importância, não dão. Mas quando eles entram em campo, não querem perder, claro, né? Porque é O feio Benzema perder. vai chegar amanhã, chegou para jogar. Feio perder. E aí o detalhe do Klopp, eu achava, o Klopp jogou com o time misto contra o Monterrey. Eu pensei, será que ele vai colocar os reservas contra o Flamengo também? Porque ele tinha sequência de jogos importantes depois. Mas aí acho que ele viu ali e tal, pensou, ele botou força máxima. Ele foi com a cavalaria. Ele Falar, mano, pôs todo mundo em campo. Até por essa Porque postura. imagine quando ele viu o time do Flamengo, que era um time muito bom. Tô falando do time do Jesus. Ele deve pensar, porra, se eu brincar com esses caras, eu posso perder esse jogo. Eu não vim aqui para perder. Eu vim aqui para ganhar. Vai ser um papelão se eu perder pro time sul-americano, porque eu tenho um time muito mais caro, eu sou o campeão da Europa, porra. Que negócio é esse? E aí ele foi com a força máxima e eles competiram muito. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito digno. Eu acho que o Palmeiras também fez um jogo digno dentro de propostas diferentes. Faltou o Flamengo o quê? Um pouco mais de... Apareceram grandes jogadores do time que sumiram, Arrascaeta, Everton Ribeiro jogaram muito pouco e tal, para tentar no lance definir. E o Palmeiras um pouco mais de uma coragem de ousadia. Eu lembro de uma bola do Dudu, que ele escapou com liberdade, mas ele estava correndo tanto para marcar que ele não teve força para chutar. Porque o Rudiger chegou e tirou ele bem atrás. Gente, medo, joga com medo. Desculpe atrapalhar. Que isso? Me perdoe. Mas eu queria só dizer o seguinte, eu achei que o gatilho nessa rota de colisão foi o Flávio colocar a palavra impossível. Acho. Não, e que não tem jogo. Não, acho. Não, eu porque tem. Coloco as duas coisas. Não tem jogo e é impossível. Obrigado por permitir. Agora, então, eu queria só dizer que eu acho que a rota de colisão foi a palavra impossível. Só isso que eu achei. Porque eu acho que seria zebra, na minha opinião. Se ganhasse, seria zebra. E se tirar a palavra zebra, acho que seria muito difícil conseguir um título diante de um clube europeu, nesse momento que a gente vive já faz algum tempo também. É isso que eu queria dizer. Com relação à entrevista do professor Abel Ferreira, que foi isso que foi apresentado, com relação a tudo que ele falou, eu acho que ele tem razão, em todas as observações que ele fez, ele tem razão. Mas eu só quero lembrar ao professor Abel Ferreira que digamos assim, esses horários não habituais, os dirigentes todos concordaram, inclusive a presidente do clube dele. Quem compra o evento coloca, aliás, eu imagino que ele esteja falando, olha, eu sei que eu preparo meu time para jogar na quarta-feira, preparo meu time para jogar no domingo, eu tenho um planejamento de descanso, horas de descanso, de alimentação, essa coisa toda. Mas com essa alteração de dias, ou um dia joga na terça, joga na quarta, joga na quinta, horários diferentes, domingo pela manhã, domingo à tarde, domingo à noite, ele muda o planejamento e isso deve complicar a vida do trabalho de uma equipe, que tem que organizar a vida de muita gente e lá se preparar para o time. Isso tudo, eu acho que ele tem razão, mas os dirigentes venderam o evento e nos contratos está lá toda essa alternativa. Se aquele que adquiriu o evento quer jogar em Brasília, às 3 da tarde do dia de semana, ele pode fazer isso. Né? Então os dirigentes concordaram. Ele pode reclamar, ele tem razão, eu acho que para efeito de planejamento as coisas diferentes atrapalham bastante. Gramado, ele falou o óbvio. Né? Então, eu acho que no quesito organização, eu acho que ele tem total razão no que acabou de dizer. É isso, Osmar. Em relação à importância dos europeus para o Mundial, não chega lá assim, ó, o Real Madrid, ó, vamos ali no Marrocos que a gente vai fazer 2 jogos, chega lá como o Mundial da FIFA, vai ser campeão do mundo. Tanto que o Benzema, vai ter jogos importantes, vai pegar o Benzema viajou.
Pra ver se não é esquema de contrato. Então deixava Benzema e Militão lá. Eles dois estão indo para jogar a final. Verdade, eu sempre falo. Vocês acham que eles estão mandando o Benzema e o Militão porque eles estão preocupados com o Al-Hilal? Ou eles vão aproveitar para fazer um treino? Não, porque eles querem ganhar o título mundial. E precisa dos caras para ganhar do Al-Hilal? Então, se fosse assim, deixava eles lá descansando, não pegavam um voo de 1 hora. Com certeza. Eles vão para ganhar. Com certeza eles não levaram o Benzema e o Militão porque eles acham que vão perder do Al-Hilal. Não, mas tem qualquer motivo. Ou vai mas podia descansar os caras, não. algum contrato. Eu tô falando, podia descansar eles, não. Vai jogar. Vai levar para jogar. Se botar o time reserva, ganha fácil. Deixa eu falar. Mas tudo bem, você pode falar isso, mas o negócio é o seguinte. A gente viu como o Liverpool jogou contra o Flamengo e como o Liverpool comemorou o gol contra o Flamengo. A gente viu como o Chelsea jogou contra o Palmeiras e como eles comemoraram a vitória contra o Palmeiras. Não entra para ganhar. Como eles comemoraram? Na hora que entra em campo e vê que tem uma dificuldade, os dois tiveram, Liverpool e Chelsea. Sim. Tanto que ganharam na prorrogação. Eu imagino o seguinte, vai ficando mais difícil, o jogo vai ganhando valor para quem... Então ganha tá mais difícil. Agora isso é claro. Assim, quando perde, como o Chelsea perdeu pro Corinthians, o pessoal pega aquelas fotos dos jogadores do Chelsea tristes ali com a derrota, né? Viu? Dizem que eles não dão importância. Quer o quê? Eu fiquei rindo, né? O Chelsea perdeu, fica, que beleza, perdemos aqui. Pô, não, o mínimo de vergonha na cara, mas né? Porque o torcedor, mesmo que ele não ligue muito pro campeonato, vai cá. Mas em cima do que você falou, Mauro, mas em cima do que você falou, tem também o fato de aparecer na foto. O cara quer título. Claro. O cara quer título. Eu sei que tem eventos considerados mais importantes, tal, mas eu dou importância, porque primeiro é uma taça, é a exposição. No caso do Real Madrid, por exemplo, se você acompanha, você que nos acompanha, nas redes sociais, nas marcas que eles colocam nos seus impressos todos, o time mais ganhador do mundo. É mais ganhador do mundo porque tem número de taças. É mais um. Essa é mais uma. Eles falam em Champions. O negócio deles é Champions. O outro é o outro. Não, Flávio. O time que ganha a Supercopa, até na carona do Mauro, ele ganha a Supercopa, mas o que ele comemora é o brasileiro, que ele ganha a Copa do Brasil. Supercopa, isso é uma Supercopa dele. Você pode falar grau de comemoração. Tudo bem, 3 rojões. Ah, sim. Certo, agora até o Paulista os caras vão Champions fica 5 horas de foguetório. Eu entendo isso, claro. Dá para entender isso. Ok, isso a gente concorda. Mas não é isso? Não, eu entendo isso. Vanderlei, o Palmeiras. É nível de barulho. O Palmeiras ganhou tudo. Se ele ganhar o Campeonato Paulista, ele vai comemorar. Mas não significa nada. O Palmeiras mas o Palmeiras está comemorando, e para mim, justamente, hein? Os títulos do Sub-12, Sub-17, Sub-20, faz um carnaval porque as joias estão aparecendo. Então, é nível de barulho. Mas eu dou valor para o barulho. É igual quando você vai lá na Fono, ela põe um barulhinho pequenininho e depois põe um negócio para explodir a sua cabeça. Mas é um nível de barulho. Então, eu concordo. Minimizar a competição, cada um faz o que quer, mas eu acho que é importante. E esse fato dos titulares viajarem é um jogo final, 1 horinha, nem o fuso horário muda. Está muito confortável para ele, pela proximidade. Eu nem sei se fosse mais distante, se viajar. Talvez não viajasse. Isso eu não tenho dúvida. Também eu tenho dúvida. Assim, aqui, treina com a gente, vantagem para os europeus. É outra vantagem. Se a gente for somar vantagens, é outra. Então, mas se você levar em conta... É uma questão política. Marrocos, por exemplo, tudo bem. Mas tem um outro lado também. Eu acho que Cartola sempre tem coisa por trás. Vocês sabem o que eu penso. Mas Marrocos... 5 vezes já se candidatou para ser sede de Copa do Mundo. Vai de novo, 2030, de novo ele é candidato. Então, vai para a Copa do Mundo e não dá vexame. Pelo contrário, não dá vexame. Então, você faz a competição lá, tem sentido. Mas é pertinho da Espanha. É pertinho da Espanha. Ok, é pertinho da Espanha. 1 horinha só facilitou a vida, sem dúvida, do Real, dos torcedores do Real. Isso tudo é verdade. Agora, se isso depende... Mas eu acho que não engrandece, não aumenta a força. Eu acho que essa questão logística que favorece o Real não é para o Real ser campeão, é para não desagradar o poderoso Real Madrid, campeão europeu, num torneio que a FIFA sabe que os europeus não dão tanta importância, por 2 razões. Uma, a premiação não é tão significativa. Verdade. E outra, que para mim é mais relevante, não tem o desafio técnico da Champions League, porque os times são inferiores, os adversários são inferiores. Agora, quando o time sul-americano ganha a Libertadores e se propõe a esse Mundial, e todos eles vão assim, não, vamos lá e tal, vamos ganhar agora, levantar a taça.
Eu acho que é uma grande oportunidade também de um jogo oficial, queira ou não, é um jogo oficial, você enfrentar o campeão da Europa. É uma chance raríssima, porque não tem intercâmbio, né? Nem amistoso de pré-temporada, os times brasileiros podem mais excursionar há muito tempo, porque só a seleção brasileira representa o Brasil lá fora. O Vampeta jogou futebol, talvez tenha participado de nenhum torneio internacional que até os anos 70, 80 se jogava. Os times iam para a Europa jogar. Ramon Carranza, torneio de Paris e tal. Tereza Herrera jogou. Ainda conseguiu jogar, porque não se joga mais. Não se joga mais. Então você não tem a chance de mostrar. Acho que eu joguei o último Tereza Herrera, acho que não teve mais depois. A camisa do Corinthians não pode ser vista numa pré-temporada europeia, do Palmeiras, do Flamengo, do Internacional, do Bahia, do Grêmio. Ninguém, porque não existe esse intercâmbio. Então você tem uma chance no jogo oficial. Jogar com o campeão da Europa é uma grande chance. Eu acho que deve ser encarado dessa forma. Eu sempre penso assim, vai lá e faz o seu melhor. Agora, quando você não passa pelo jogo, é um papelão, uma coisa ridícula, uma vergonha histórica. Né? Não acho que seja a maior vergonha da história do Flamengo. Acho que já teve coisa bem pior. Eu acho o Santo André pior. Até me perguntaram ontem. Sim. Aquela é pior. Santo André é pior, né? No Maracanã, e aquela do América. A do América do México. A do América foi brava. Eu tenho dúvidas. Mas a do Santo André eu acho pelo amor de Deus. Aquela pelo contexto também, ficaram festejando já o Santana. Que coisa de maluco, né? Pelo amor de Deus. Aquilo aí, faça-me um favor. Mas não importa, cada um pode ter opinião. Se vai vexame maior, menor, mas é um vexame, para mim, de forma muito clara. Porque mesmo que evolua lá o futebol da Ásia, tudo está bem atrás. Agora, a FIFA nunca vai querer desagradar o campeão europeu, vai querer facilitar, porque ela sabe que ela não consegue atrair. E ela quer fazer desse Mundial um torneio maior, porque ela quer o quê? Ela não se conforma que a Champions League não é dela, gente. E a Champions League é um evento, a final da Champions League é igual a final de Copa do Mundo, pela quantidade de torcedores, de jornalistas que acompanham a repercussão mundial. O mundo para ver, todo mundo naquele sábado assiste aquele jogo. A Liga dos Campeões é um torneio mundial. E tecnicamente é melhor do que a Copa do Mundo, porque os times são treinados com jogadores grandes. São melhores que as seleções, só com jogadores de várias seleções, com mais conjunto, com técnicos melhores. Então é o supra-sumo do futebol, a Liga dos Campeões. E isso pertence à UEFA, não pertence à FIFA. Aí a FIFA fica, como é que esse negócio não é meu? E o presidente da FIFA era presidente da UEFA. Então ele sabe muito bem, cara, esse filé mignon era meu, agora não é mais meu, eu quero trazer ele para mim. Então ficou essa história, vamos fazer um Mundial com 24 times. Que calendário que eles vão enfiar isso? Aonde? Eu duvido que esse torneio saia.